A nossa alma, ela se alegra em Deus. Aleluias. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, minha alma. A igreja adore. E tudo que há em mim é Ele que sara e perdoa também e te coroa de bem. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, minha alma, e tudo que há em mim. É Ele que sara e perdoa também e te coroa de bem. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. A igreja adora o Senhor Jesus esta noite. Este lugar está cheio da glória de Deus. Aleluia. Sinta o Senhor Jesus aqui neste lugar. Porque é Ele que sara e perdoa também e te coroa de bem. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, minha alma. Aleluias. E tudo que há em mim. Oh Deus, é Ele que sara e perdoa também e te coroa de bens. Aleluias. Oh, aleluia. Glória a Deus. Queiram, por favor, amados, tomar os vossos lugares. Glória a Jesus. Há uma palavra, conforme nós falamos ontem, para os irmãos, que queremos compartilhar convosco, segundo a graça que o Senhor nos der. Nós comentamos com os irmãos, tanto eu, como o pastor Carlos, como o pastor Marcos, e depois outros irmãos vieram também falar sobre uma experiência no início da semana próxima passada. Glória a Deus. Em que nós, após o início daquele culto que nós permanecemos durante algum tempo, orando intensamente, ao sair aqui da igreja, eu falei para os irmãos, relatei ontem, quando eu saí naquela porta, eu já senti um frio, calafrio assim, e depois esse frio foi aumentando e eu fui para casa. Cheguei, tomei um banho quente e comecei a tremer. Fiquei até preocupado, pensando, será que eu peguei malária nessas viagens que tenho feito para o estado do Pará? E não estava com febre. Mas veio um sentimento do Espírito Santo ao meu espírito, de uma pressão muito grande. E quando foi na segunda-feira, eu estava assim, parece-me que um trator tinha passado por cima, doendo músculos, juntas, ossos, doía tudo. Depois, falando com o pastor Marcos e com o pastor Carlos, eles relataram também que no começo da semana também passaram por situações parecidas. E Deus trouxe, irmãos, ao meu coração um entendimento, ou até mais de um
Um deles é que nós, os pastores, precisamos orar uns pelos outros de uma maneira concentrada, precisamos nos apoiar mutuamente. O outro é que nós precisamos da ajuda dos irmãos Moisés, e vamos já direto a Elias, em um momento em que ele enfrentou os 450 profetas de Baal, e o próprio Baal, ao dizer, Baal está dormindo, quem sabe ele está viajando, embora ele pensasse que estivesse só, haviam 7.000 que não tinham dobrado seus joelhos e que estavam apoiando o ministério de Elias, que estavam orando por Elias, que estavam na brecha. A igreja, meus amados irmãos, ela é um exército. Ela não é uma frente de um homem só, de 2 homens, de 3 homens, de 10 homens, ou de 10 pessoas, sem acepção de sexo. A igreja, ela é um corpo. A igreja é um exército. E para resistir o diabo, para destronar Satanás de posições em pessoas, em famílias, em cidades, em nações, em organizações, nós precisamos ir como exército. E dentro desse entendimento, veio ao meu coração o desejo de pregar esta mensagem que eu já vinha pensando há algum tempo em compartilhá-la com os irmãos, que diz respeito à pressão das palavras do inimigo. Nós vamos ler 3 textos. O primeiro está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Quero que os irmãos acompanhem esses textos da Bíblia. Capítulo 17, versículo 3 em diante. Nos diz a santa palavra de Deus: os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos para o versículo 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde, e
tomou posição. O segundo texto que nós vamos ler está no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 7 e versículo 25. Daniel é logo depois de Ezequiel. Capítulo 7 e versículo 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Um terceiro texto, meus amados, nós vamos ler no segundo livro, ou epístola, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida, ou de desesperar-nos. Meus amados irmãos, é incrível como as palavras do inimigo podem nos pressionar, meter medo, aterrorizar. E se você é um membro do corpo de Cristo, é bom que você saiba que mais cedo ou mais tarde e a qualquer momento, você terá que se defrontar com um inimigo implacável, um inimigo furioso, irado, um inimigo que arma ciladas, que espreita e que procura uma oportunidade para destruir você. Às vezes, esse inimigo, por ser astuto, ele se apresenta moderno, altamente educado, atualizado, sedutor, interessante. Mas, qualquer que seja a maneira como ele se apresente, o objetivo dele é destruir os filhos de Deus. Será que nós temos um inimigo? O texto de Efésios capítulo 6 e versículo 12 é explícito. E há uma tradução da Bíblia Viva, que eu acho muito significativa essa tradução, e que diz: porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpos, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual.
Eu sei, meus amados irmãos e irmãs, que não é muito agradável pensar nisto, ou até aceitar que isso aconteça, ou venha, ou possa acontecer. Nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de terrorismo espiritual ou terrorismo emocional, porque, conforme a Escritura de João, capítulo 16 e versículo 8, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo final. Então nós não precisamos de nenhum exercício psicológico. Pelo contrário, a Escritura diz em Zacarias capítulo 4 e versículo 6, que não é por força, nem por violência, seja ela física, emocional ou espiritual, mas é pelo Espírito de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Mas por outro lado, para nós que ministramos a palavra de Deus, que temos esta responsabilidade perante os irmãos, que temos essa responsabilidade perante Deus, perante o ministério, nós não podemos reter a palavra que o Espírito Santo destina para a igreja. Então, meus amados irmãos, é preciso que nós saibamos, que você saiba, que existe um inimigo a ser resistido. E se você é uma pessoa comprometida com o reino de Deus, se de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, você se comprometeu com o reino de Deus, saiba que você tem sido constituído como um alvo que o inimigo quer destruir. E ele vai procurar encher a sua vida com todo tipo de problemas imagináveis e todo tipo de problemas inimagináveis também. Há um aviso do apóstolo Pedro que nos ajuda a entender essa situação, como está aí anotada no tempo e no espaço. Na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo avisa com as seguintes palavras: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo: isso não é brincadeira, isso não é um teste, não há mais espaço para tentativa, erro, acerto. Sejam criteriosos, prudentes, ou seja, ele está dizendo, você tem que ser inteligente e tem que também ter bom senso espiritual, porque é uma questão de vida ou morte, de salvação ou perdição. E Deus quer que nós sejamos inteligentes. É para isso que Ele nos dá sabedoria. É tão importante que Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, não viva com falta de sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. E não lança em rosto. Peça sabedoria. E peça com fé. Não peça duvidando. Peça sabedoria.
Nós temos que incluir esse tipo de petição nas nossas orações. Senhor, dá-me sabedoria. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E por que essa necessidade, irmãos? A palavra de Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo. É essa a questão. Arrebatamento. Jesus virá. Esse é o problema da urgência. O arrebatamento da igreja está próximo. Jesus virá. E agora, o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele exerce uma grande pressão contra os filhos de Deus, com ira, com cólera. Então, meus amados irmãos, o inimigo, ele aumentou a pressão, e ele se aproxima silenciosamente como um leão que se esconde, que se camufla na mata, esperando uma oportunidade para atacar. O inimigo, ele quer nos devorar. Ele quer destruir totalmente a nossa fé em Cristo. Alguns crentes acham que nós não devemos falar sobre o inimigo, que é melhor ignorá-lo. Até mesmo alguns teólogos já defendem que o diabo não existe, que isso é uma herança da mitologia. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que os profetas disseram. Não foi isso que Jesus disse. Não foi isso o que disseram os apóstolos. O inimigo das nossas almas, meus amados irmãos, é também inimigo de Deus, é inimigo de Jesus, é inimigo do Espírito Santo, e ele tem nome. Poucos personagens bíblicos foram identificados de maneira tão clara, tão extensa e tão exaustiva como este. Ele é descrito na Bíblia como Lúcifer, Satanás, diabo, enganador, estorvador, iníquo, usurpador, ladrão, impostor, acusador, devorador, Deus deste mundo, rei das trevas, antiga serpente. E esses nomes, meus amados irmãos, eles têm significados, porque eles enfatizam, eles descrevem, eles evidenciam a atividade do maligno, que nas palavras de Jesus em João 10:10 é: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que o inimigo detém um poder muito real sobre a terra. Neste exato momento que nós estamos aqui, o diabo está em ação neste planeta Terra, e ele está agindo nas nossas cidades, nas nações, em igrejas, em lares, em vidas pessoais. E nós não podemos ser ingênuos e ignorar os seus métodos, as suas estratégias de combate contra nós.
Nós não podemos ser ingênuos, meus amados irmãos, e ignorar as estratégias de Satanás. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 11, ele é taxativo. Olhem na vossa Bíblia. O apóstolo é taxativo dizendo: não podemos ignorar os seus ardis, as suas intenções. E por que, meus amados irmãos, o inimigo utiliza, dentre as suas estratégias, a estratégia de nos pressionar por meio de palavras? Por que o inimigo utiliza a estratégia da pressão por meio de palavras? Primeiro, para fazer disparate, criando à nossa volta um ambiente nervoso, um ambiente desequilibrado, um ambiente absurdo, um ambiente desarrazoado, um ambiente irracional, onde as pessoas falam o que não convém, da forma que não convém, se comportam de forma desarrazoada, desequilibrada. Segundo, para que nós saiamos da vontade de Deus. Terceiro, para que nós percamos a vontade de seguir lutando. O texto que nós lemos de Daniel, capítulo 7 e versículo 25, diz: proferirá palavras contra o Altíssimo. 2, magoará os santos do Altíssimo. 3, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Evidente, meus amados irmãos, que este é um texto escatológico que aponta para os 3 anos e meio de tribulação do domínio do anticristo. Porém, nós precisamos entender que o espírito do anticristo já opera neste planeta. Se alguém tiver dúvida quanto a isto, leia 1 de João, capítulo 4, e versículo 3, onde o apóstolo, 1 de João, capítulo 4, e versículo 3, onde o apóstolo diz: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Então, meus amados irmãos, por causa da presença da igreja, por causa do Espírito Santo, não houve a manifestação do anticristo. Porém, o espírito do anticristo, de forma limitada, pela presença da igreja, pela presença do Espírito Santo, mas já opera neste planeta, nesta terra. E o que ele faz? Profere ou fala palavras contra o Altíssimo. A Bíblia fala, segundo, magoará ou turbará os santos do Altíssimo. Terceiro,
cuidará ou procurará mudar os tempos e a lei. Vamos ver. O primeiro, proferirá ou falará palavras contra o Altíssimo. O inimigo, meus amados irmãos, ele já fez guerra contra Deus. Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. 12, desculpe. Obrigado. Capítulo 12, versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado à terra, ele e a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, ele e os seus anjos foram lançados à terra. Esta passagem, meus amados irmãos, refere-se ao momento no céu quando Satanás promoveu uma rebelião contra a suprema autoridade de Deus. Naquele tempo, ele era um anjo com grande autoridade, mas nasceu em seu coração o desejo de ser como Deus. E ele recrutou nesse seu intento de construir o seu trono acima do trono de Deus. Diz a Bíblia que ele seduziu a terça parte dos anjos do céu que o acompanharam naquela rebelião. Mas Deus expulsou Lúcifer, acompanhado de todos aqueles anjos rebeldes. E todo o céu celebrou. O diabo perdeu a guerra e perdeu o seu lugar no céu. Agora, meus amados irmãos, se o inimigo se atreve a falar palavras contra o Altíssimo, nós não podemos estranhar que o inimigo fale palavras agressivas contra nós. Segundo, ele magoará os santos do Altíssimo. Magoar, eu fui olhar no dicionário, é ferir, é pisar, é contundir, é ofender, é afligir, é contristar, é desgastar, é quebrantar. E o inimigo, e eu tenho entendido no meu coração, que ele não mais pode falar palavras contra o Altíssimo diretamente. Mas ele as fala para os santos. Palavras contra o Altíssimo. Ele fala para os santos. Com que propósito? Para magoar os santos. Para desgastar os santos. Para ofender os santos. E que palavras são essas que o diabo fala contra o Altíssimo? São palavras que procuram desvirtuar, descaracterizar o caráter santíssimo do Senhor. E ele procura semear dúvidas acerca do amor de Deus, semear dúvidas acerca da fidelidade de Deus e semear dúvidas
acerca do plano de Deus para a vida dos seus filhos. Quando nós falamos que Deus tem um plano para a vida de cada pessoa, nós não estamos fazendo uso de um recurso de retórica. Deus verdadeiramente tem escrito nos seus livros um plano para cada vida, para cada um de nós. Aleluia! E à medida que nós vamos conseguindo capacidade espiritual, Ele vai revelando este plano para as nossas vidas, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito e saibamos tudo que Deus quer a nosso respeito. Aleluia! Bendito seja o Senhor para sempre. Mas o diabo, ele é especialista nisso, irmãos. Agora, a nossa parte é não permitir que o diabo coloque dúvidas acerca da palavra de Deus, acerca do plano que Deus tem para as nossas vidas, acerca da fidelidade de Deus, acerca do poder de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua justiça, do seu caráter paternal. Pai, papai. E meus amados irmãos, nós temos que aprender a cortar as investidas do maligno pela raiz. Porque se você começa a receber as palavras do maligno, cedo ou tarde você será derrotado. A resistência, ela tem que ser presente, ela tem que ser imediata. E cuidará de mudar os tempos e a lei. Aqui nós temos que entender uma coisa. O fato de você e eu estarmos querendo algo e ainda não recebemos, não é que Deus não nos quer dar. É que o tempo ainda, vocês que estão aí atrás não conversem, é que o tempo ainda não é chegado. Porque está escrito em Eclesiastes capítulo 6, ou melhor, capítulo 3 e versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem a sua hora certa. E há um tempo, ou seja, há uma hora certa para todo propósito debaixo do céu. Mais adiante, aí sim, Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, diz que para todo propósito, para toda situação, há tempo e modo. Tempo e modo. Ou seja, uma hora certa e um modo certo, ou uma maneira certa para ser realizado ou para agir. Glória a Deus. Então, meus amados, é preciso ter cuidado com essa tática do inimigo de querer mudar os tempos, acusando Deus, falando palavras contra o Altíssimo, que Deus não quer fazer isso para você. Nós estamos aqui para desfazer as mentiras do diabo. Se você entender isso nessa noite, esta é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Agora tem uma coisa, irmãos. Se o inimigo ele não consegue convencer você de que Deus não se importa com você,
Então ele usa uma outra tática, que é acusar que você não é digno. Acusar que você não tem fé suficiente em Deus para alcançar, para que Deus faça. E é por isso que você não recebe. Os irmãos estão vendo que a Escritura está certa quando diz que Ele procurará mudar os tempos. E Ele procurará também mudar a lei. Porque o que é que a lei diz? Vamos ver o que a lei diz. Em 1 João, ou melhor, no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso é o que a lei diz. A lei de Deus diz isso. O que mais é que a lei de Deus diz? Em Romanos capítulo 8, versículo 17, diz que: então, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. A lei diz isso. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, meus amados irmãos, quando Satanás não consegue convencer você que Deus não se importa mais com você, que Deus não ouve as suas orações, que Deus não ama você, que Deus tem os seus filhos prediletos e que você está esquecido, ou como foi falado hoje na escola dominical, que Deus tem os seus peixinhos. Foi isso? Então ele usa uma outra tática, que é acusar que você não recebe porque você não é digno, ou porque você pecou, ou porque você não tem fé suficiente. É possível que Deus tenha um grande ministério para muitos dos que estão aqui, ou médio, ou pequeno, mas o pequeno nas mãos de Deus é muito importante. Agora não acontece, não deslancha, e o inimigo vem e diz: por que não está acontecendo? Você não tem esse ministério que você supõe que tem. É um engano, isso é coisa da sua cabeça. E o que aconteceram com as promessas? E tantas outras coisas que Deus lhe deu, ou Deus disse que ia lhe dar, onde é que está? Agora, nós precisamos ser sábios, porque pode ser que com essa pressão nós comecemos a acelerar as coisas por nossa conta própria. E daí, nós já não mais estamos no tempo de Deus. Ele procurará mudar os tempos. E passamos a fazer as coisas com as nossas forças, fora do tempo de Deus, fora da vontade de Deus. Agora, como é que o inimigo consegue isso, irmãos? Com o poder das palavras. Pressionando com palavras. É uma palavra hoje, outra amanhã. É como a goteira que cai em cima de uma pedra. Se você não tirar a goteira, ou você não tirar a pedra,
certamente, ainda que aquela pedra seja mais forte do que a água, do que a goteira, mas aquela goteira vai desgastando aquela pedra até furar aquela pedra. A pressão das palavras do inimigo, meus amados irmãos, é o que nós podemos ver no texto que nós já lemos, de 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 3. Glória a Deus, nós já lemos esse texto. No versículo 11, versículo 8, diz: Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Versículo 11 é muito importante. Todos, evidentemente, mas dentro do que nós estamos meditando nesta noite. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Uma outra tradução diz que eles espantaram-se e tiveram grande medo. Veja que aqui não diz que eles tiveram medo. Eles tiveram grande medo. Primeiro, ouvindo as palavras, eles se espantaram e tiveram grande medo. Palavras, espanto e medo. Os irmãos vejam que as palavras do inimigo, quando soadas constantemente, elas trazem espanto e medo. Então, se você ouve, se você presta atenção, se você recebe essas palavras do inimigo vão turbar a sua mente, vão pressionar você, vão perturbar o seu pensamento e vai trazer espanto e grande medo. Vejam o versículo 16, por favor, meus amados. Versículo 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Quando ele vinha, pela manhã e pela tarde. Os irmãos vejam que ele permitia que eles repousassem durante o dia, trabalhassem. Ele não vinha no horário do almoço, ele não vinha ao meio-dia, ele vinha pela manhã e pela tarde. Por quanto tempo ele fez isso? 40 dias. Agora, por que pela manhã e por que pela tarde? Para que eles começassem o dia, ouvindo aquelas palavras, começassem o dia assustados, para turbá-los, desgastá-los durante todo o dia com aquelas palavras negativas. Porém, isso não era suficiente e por isso ele vinha à tarde. O inimigo queria se assegurar que antes deles colocarem a cabeça no travesseiro, a última coisa que eles teriam ouvido era aquelas ameaças que o inimigo havia
feito. Em outras palavras, o inimigo queria desgastá-los, turbando-lhes o dia e turbando-lhes a noite com espanto e com medo. Agora, meus amados irmãos, como é que isso se aplica a mim e a você? Quando o inimigo, ele quer nos desgastar, pela manhã ele vem e fala, e ameaça, e faz chantagem, e turba, e dá medo, e falam palavras que assustam. E daí ele se recolhe, e parece que o dia vai passar, e as pessoas se entretêm com trabalho, com colegas, porém chega a noite e outra vez, os dardos inflamados do inimigo estão ali. Aquelas flechas venenosas do inimigo e agressivas estão ali. Eu creio que muitos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Eu creio que muitos que estão aqui já tiveram essa experiência. E eu creio que alguns que estão aqui precisam desta palavra nesta noite para sair desta experiência pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Por quantos dias Golias esteve fazendo isso? 40 dias. Isso nos fala, meus amados irmãos, que o inimigo não tem pressa. Ele não tem outra coisa para fazer. E ele conhece a nossa condição de humanos. E ele sabe que se nós prestarmos atenção, se nós nos envolvermos com o que ele nos diz, é apenas uma questão de tempo para que ele nos derrube. Então, por 40 dias, Golias esteve dizendo: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Por que vocês estão com medo? Não sou eu um filisteu? E vocês servos de Saul? Não são vocês que servem ao verdadeiro Deus? Por que vocês estão com medo? Eu sou só um filisteu. Vocês é que são servos de Saul, que foi um homem ungido. E ele disse: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar comigo. Porque vocês são covardes. E a Bíblia diz, irmãos, que isso assustou todo Israel. Golias era um gigante. Não havia ninguém em Israel que se atrevesse a lutar com ele. O homem tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Ninguém em Israel se atrevia a lutar com ele. Agora por quê, irmãos? Durante 40 dias, eles ouviram o inimigo. Eles estavam acostumados a ouvir o inimigo. Existem pessoas que se acostumam a ouvir o inimigo. E ele já fica esperando, tremendo de medo. Porque ele sabe que quando chegar aquela hora, parece um relógio, o inimigo chegará para agredi-lo com palavras, para pressioná-lo, para chantageá-lo. Porém, meus amados irmãos, Davi, que não estava ali,
durante aqueles 40 dias, os irmãos conhecem a história. Davi, ele vinha de um campo, de onde ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, de onde também ele lutou com um urso e um leão. Davi, ele tinha uma outra visão, uma visão que fez com que ele, ao ouvir as palavras de Golias, ele tivesse uma reação diferente. E isso fez despertar nele um guerreiro. Aleluia. Glória a Deus. Despertou nele um homem que não admitiu que se falasse palavras contra o Deus Altíssimo. Davi disse: eu não admito que falem palavras contra o Deus Altíssimo. Quem é esse incircunciso para falar palavras contra o Senhor dos Exércitos de Israel? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olhe, meus amados irmãos, é tudo uma questão de perspectiva, de não ficar assustado, de não ficar tremendo de medo, e de confiar no Senhor. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Podem se levantar pessoas, organizações, demônios. Podem se levantar feiticeiros, macumbeiros, pai de santo, mãe de santo, demônios. Não vão vencer você, não vai vencer a igreja. Você está marcada com o sangue de Jesus. Você tem o selo selado. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Não deixe o inimigo fazer isso com você. Não deixe o inimigo chantagear você. Não deixe o inimigo oprimir você. Não deixe o inimigo oprimir você. Aleluia. Não dê atenção, porque se você der atenção, ficar ouvindo, ficar pensando, você começa a se enfraquecer, você começa a se cansar, e você já fica derrotado antes de começar. Então é preciso reação, é preciso resistência. Não deixe o inimigo fazer isso com você. Aleluia. Não importa o que você está sentindo, digo: fraco, eu sou forte. Aleluia. Não importa se você está por dentro enfraquecido, enfraquecida, digo: fraco, eu sou forte. A Bíblia diz que Abraão, ele não olhou para a debilidade do seu corpo, para o amortecimento do seu corpo, e ele começou a dar glória a Deus, 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 e ele fortaleceu-se dando glória a Deus. Dê glória a Deus quando você tiver vontade, dê glória a Deus quando você não tiver vontade, dê glória a Deus sentado, dê glória a Deus deitado, dê glória a Deus chorando, dê glória a Deus deprimido. Jesus vai te livrar. Aleluia. Não deixe o diabo fazer isso com você. Aleluia. Aleluia. 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde. Você sabe o que o inimigo quer? O inimigo quer que você acostume a ser triste. O inimigo quer que você acostume a ser deprimido. O inimigo quer que você seja dependente de medicamentos para ter um pouco mais de vigor. Ainda ontem eu falei, o crente pode ter depressão por motivos bioquímicos, mas não pode ter depressão por motivos espirituais.
Ele não pode ter depressão por motivos da sua alma salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Agora o inimigo quer que você se acostume. Aleluia. Oh, aleluia. O Espírito Santo está cuidando da igreja. A igreja será apresentada uma igreja sarada, uma igreja sem ruga, uma igreja sem defeito, uma igreja forte. Agora, crente que nasceram na igreja e estão com 50 anos de idade, ainda não resiste ao inimigo. Mas nesta noite, o Espírito Santo vem falar a você: entre em resistência. Não fique tremendo de medo. Ai, ele está chegando outra vez. E o que é que eu faço agora? Ele vai me assustar outra vez. Ele vai me chantagear outra vez. Aleluia. Hoje eu falei com uma pessoa na internet. E ela falou: olha, um profeta disse para mim que viu uma nuvem sobre a minha casa, uma nuvem negra. E eu falei: qual é o problema de nuvem negra sobre a casa? Qual é o problema de nuvem negra sobre a casa? Se você tem a palavra que diz: mal nenhum chegará à tua casa, praga nenhuma. Oh, aleluia. Deixe os demônios como nuvem negra, e você está protegido pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Aleluia. Agora o diabo vem com agressões. Você não é digno. Você é um sujo. Você é um incompetente. Você é um burro. Você é um idiota. Você nunca vai ser nada na vida. Você não sabe cantar. Você não sabe pregar. Você não sabe tocar. Você não serve para nada. Não aceite as palavras do inimigo. Não aceite as palavras do inimigo. Faça ele calar a boca. Antes de pronunciar a primeira frase, faça ele calar a boca. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos desfazer as mentiras do diabo. Aleluia. Agora o inimigo, irmãos, ele vem pela manhã e pela tarde. Eu já falei que você não é nada. Eu já falei que Deus não ouve as suas orações. Eu já falei que você não é digno. Eu já falei que você é um verme. Não se acostume com a voz do inimigo, com as propostas do inimigo. Não se acostume com o inimigo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não age assim. Aleluia. Deus é poderoso. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele que vai à nossa frente. Ele é o nosso general. Aleluia. Agora quem mudou essa situação, irmãos, do povo de Israel, é muito interessante que não foi um general, não foi um coronel, não foi um especialista em guerra, foi um homem, um rapaz, que era um jovem, mas era um jovem segundo o coração de Deus. Para ter um coração segundo o coração de Deus, não tem idade. Os jovens devem ter um coração segundo o coração de Deus. Isso não é uma prerrogativa de quem tem 30 anos, de quem tem 50, 60, 70, 80 anos. Precisa ser aquele velhinho de barba branca para ter o coração
não segundo o coração de Deus, não. Os jovens devem procurar ter o coração segundo o coração de Deus, ter a autoridade de Deus para expulsar demônios, ter a autoridade de Deus para implantar o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Vamos ler 1 Samuel capítulo 17 e versículo 31. Aleluia. As palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, disse Saul a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Aleluia. Vamos nos fixar, meus amados irmãos, na importância das palavras. Davi sabia a importância e o valor das palavras. Como os irmãos sabem, eu tenho uma formação em direito, e em direito a gente dá valor capital a cada palavra, a cada vocábulo, a cada vírgula. E realmente cada palavra tem a sua importância, tem o seu significado. Não existem palavras sem significado. A Bíblia diz que os homens darão conta de todas as palavras que falarem, sejam elas boas palavras, sejam elas más palavras. Não haverá palavra que nós não daremos conta a Deus. Aleluia. E Davi conhecia o valor das palavras. E uma das palavras de Davi foi: quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que é? Vamos ler o restante aqui, irmãos. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe a armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro vinha à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau?
E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia. A primeira palavra que Davi falou foi incircunciso. Para nós, irmãos, essa palavra soa normal e muitos até não entendem muito bem o que ela significa, incircunciso. Porém, Golias sabia que o que distinguia o povo de Israel como um povo que tinha um pacto com Deus era a circuncisão. A circuncisão era uma garantia de proteção. A circuncisão era o pacto de Deus com os seus filhos. Quando Davi estava falando incircunciso, ele estava dizendo: você não tem pacto com Deus, eu tenho. Aleluia! E ele disse mais: você tem espada, lança e dardos, porém eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia! E como terminou tudo isso, os irmãos já sabem. Capítulo 17, do versículo 45 ao versículo 48. Nós não leremos, mas os irmãos poderão depois fazer a leitura. Davi venceu aquele gigante com uma pedrada, cortou a sua cabeça, e quando aqueles homens filisteus fugiram, o exército de Israel os perseguiu e os eliminou. E Davi pegou aquela cabeça daquele gigante e levou para a sua tenda, levou para a sua casa. Você não precisa ser uma pessoa conhecida, você não precisa ser uma pessoa famosa, você não precisa ser uma pessoa treinada. O que você precisa é fazer uma entrega total, uma entrega radical a Cristo. Nesta noite o Espírito Santo está desafiando você a tomar uma nova posição, a fazer uma entrega radical a Cristo. Eu quero recomendar que você leia uma mensagem que está postada na internet: discípulos radicalmente comprometidos com Cristo, radicalmente comprometidos com o reino de Deus. Há uma outra história, meus amados irmãos, e nós vamos falar dela rapidamente em Juízes, capítulo 16 e versículo 1. Juízes, capítulo 16 e versículo 1. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Nós já podemos nos perguntar: o que é que faz um homem de Deus, um homem ungido de Deus, dormindo com uma prostituta? Vamos ao versículo 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Parece que o ponto fraco de Sansão
era as mulheres filisteias. Agora uma pergunta: quem eram os inimigos de Israel? Quem eram os inimigos de Israel? Versículo 5. Os líderes dos filisteus foram dizendo a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-la, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Aqui, meus amados irmãos, começa a dificuldade. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Depois vem uma série de mentiras. Sansão começa a brincar com o pecado, e nós conhecemos a história, porém não é este o nosso tema. Vamos ler o versículo 16. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. O que ela fez? Ela pressionou. Dia após dia. Com quê? Com as suas palavras. Ela pressionava e pressionava e pressionava, a ponto da alma de Sansão ser reduzida à angústia, a uma angústia mortal. E os irmãos sabem o que aconteceu. Ele contou o segredo. A pressão, irmãos, das palavras do inimigo é terrível. E como terminou Sansão? Cego, sem visão, amarrado em cadeias, servindo de espetáculo para as pessoas e dando voltas e um moinho até morrer. E tudo isto porque ele ouviu as palavras do inimigo. Está escrito, meus amados irmãos, em Tiago 4:7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu o diabo com a palavra de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11, que os irmãos poderão ler. Não converse com o diabo. Não entre em diálogo com o diabo. Não dê desculpas para o diabo. Quando o diabo convidar você para o baile da terceira idade, quando o diabo convidar você para a balada, não dê desculpas. Repreenda em nome de Jesus. Porque se você for dar desculpas, for argumentar, o diabo vai contra-argumentar, dizendo a você que existem outros crentes na balada. Alguém já ouviu isso do diabo? Levante a mão, em nome de Jesus. Quem já ouviu? O diabo falou para você, existem outros crentes na balada. Em nome de Jesus, quem já ouviu? Levante a mão. Não contra-argumente com o diabo, porque ele tem muitos outros argumentos. Um dos argumentos do diabo é: eu vou com você na sua igreja e você vai comigo na balada. Há pessoas que estão aqui que já ouviram isso. Nós estamos aqui em um ambiente espiritual, onde os corações são abertos.
O apóstolo diz que quando nós nos reunirmos, os corações, os segredos, eles são desvendados, eles são abertos. Se você tem segredo, não vem aqui, a não ser que você queira que o seu segredo seja desvendado. Então, quando o diabo convidar você para a balada, não dê desculpas. Quando o diabo convidar você para um relacionamento sentimental fora da vontade de Deus, não argumente, não seja educado. Eu conversei hoje com uma moça no atendimento pastoral online. Ela é uma serva de Deus, uma serva de Deus, salva, remida, batizada com o Espírito Santo. Mas ela ficou viúva há 15 anos. E ela estava carente. E o diabo sabia que ela estava carente. E o diabo preparou um relacionamento sentimental para ela pela internet. E ela comprou uma passagem para ir se encontrar com esta pessoa. Por mercê de Deus, esta igreja tinha colocado o atendimento pastoral online. E eu estava lá para dar um atendimento pastoral para as ovelhas do Senhor. E eu falei, não vá. Em nome de Jesus, não vá. Porque este é o caminho da perdição e o caminho da morte. E ela falou, será que eles devolvem o dinheiro da passagem? Eu falei, vão devolver em nome de Jesus. Mas não vá, porque é o caminho da morte, é o caminho da perdição. O diabo preparou isso para colocar você em uma cova. Aleluia. Então, quando o diabo quiser bater papo com você, onde quer que ele esteja, porque às vezes também o diabo vem e entra dentro de uma igreja, senta dentro de um banco e quer enganar uma irmãzinha. Deve ser repreendido em nome de Jesus, porque se você entrar em diálogo, se você for dar explicações, ele vai pressionar, ele vai dizer que está apaixonado, ele vai mandar flores, ele vai mandar caixa de bombons, ele vai ficar doente, e vai ser internado. Por que você ficou doente? Fiquei doente porque estou apaixonado por você. Se você falar com o diabo, ele vai seduzir você e ele vai destruir você. Eu fiquei muito impressionado com uma figura que eu vi ontem, um desenho, lobo na pele de cordeiro. Era um lobo, mas estava com a pele de cordeiro. Quando ele tirou a cabeça de cordeiro, era um lobo. Nesta noite, em nome de Jesus, eu declaro uma sentença contra os lobos com pele de cordeiro. Como pastor desta igreja, eu repreendo esses lobos em nome do Senhor Jesus, e eu declaro a sua falência. Por 7 caminhos fugirão. Aleluia. Eu tenho uma revelação de Deus.
Eu tenho uma revelação de Deus, e eu repreendo em nome do Senhor Jesus lobos com pele de cordeiro. Eu tenho uma revelação de Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Não converse com o diabo. Se o diabo te convidar para um grande negócio, um negócio da China, que você vai ganhar milhões, não entre em sociedade com o diabo. Agora, não use argumentos, porque o diabo ri dos nossos argumentos. Eles não significam nada para ele. Só tem uma coisa que deixa o diabo aterrorizado: é a palavra de Deus no coração e na boca do crente. Aleluia! Quando a palavra de Deus sai do coração do crente e sai da boca do crente, ela sai como labaredas de fogo. Labaredas de fogo. Aleluia! A palavra de Deus no coração e na boca do crente. A palavra viva, a palavra eficaz, a palavra ativada. Salmo 17, versículo 4. Davi disse: pelas palavras dos teus lábios me guardei dos caminhos do destruidor. A fórmula, meus amados irmãos, é a de Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao versículo 23. Eu quero convidar os irmãos para ficarem de pé, e nós faremos esta leitura. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Esta é a fórmula. Esta é a fórmula. Não entre em conversação com o diabo. Não entre em argumentação com o diabo. Use a palavra de Deus e pronuncie rapidamente: para trás de mim, Satanás, eu te repreendo, Satanás, eu fecho a sua boca, Satanás, sai, Satanás. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aleluia. Nesta noite Deus estendeu sobre você o seu manto de justiça. Nesta noite Deus estendeu sobre você o seu manto de misericórdia. Aleluia. Ele está investindo em você. Ele está investindo em você. Você é uma pessoa em quem Deus confia. Você é uma pessoa de quem Deus dá testemunho. Você é uma pessoa de quem Deus se orgulha. Deus confia em você. Deus confia em você. Vença. Vença. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você tem o sangue, você tem a palavra. Sangue e palavra, palavra e sangue. Você tem o sangue e você tem a palavra. Você vai vencer, você vai vencer. Você vai vencer pelo sangue de Jesus. Você vai vencer pela palavra do seu testemunho. Deus tem grandes coisas para a sua vida.
Deus tem um grande plano para a sua vida. Ah, se vocês soubessem quais são os planos que tenho para vós. Deus tem um grande plano para a sua vida, um grande plano para a sua casa, um grande plano para a sua família. Vença em nome do Senhor, pelo sangue e pela palavra. Sangue e palavra, sangue e palavra, sangue e palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja um jovem segundo o coração de Deus. Seja uma mulher segundo o coração de Deus. Seja um homem segundo o coração de Deus. Oh, aleluia. Deus quer te levantar. Aleluia. Deus quer te levantar. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Eu quero saber se das pessoas que estão aqui, alguém ainda não aceitou a Cristo e nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus. Levante a sua mão. Você que está conosco pela Rádio Betel, quer entregar a sua vida, ligue para nós no 3741-7770. Você que está conosco pela internet, quer entregar a sua vida a Jesus, dê agora o seu sim. A irmã Tilza está a postos para receber a sua mensagem, e esta igreja está a postos para orar por você. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O diabo tentou oprimir uma pessoa enquanto ela assistia ao culto online. Aleluia. Mas nós oramos na sala e ela está livre da opressão. Glorificado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. O pastor Wesley também está participando deste culto pela internet. Esta moça, ela estava participando do culto como está. E ela recebeu uma notícia. E começou a sair sangue pela minha boca. Ela diz, olha, começou a sair sangue pela minha boca. Recebi uma notícia. Um disse, olha, Deus é fiel. Outro disse, Deus é contigo. Outro disse, respire, amada. Outro disse, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Outro disse, entregue ao Senhor e descanse. E outros começaram a orar. E o poder de Deus a libertou. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia. O pastor Wesley orou aqui, Senhor, visite fulana, trazendo calmaria no meio da tempestade, que ela se sinta bem. Ó Senhor, te pedimos e cremos neste milagre. E o milagre, irmãos, aconteceu. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Cantemos quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Oh, quando ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, a mão dele está estendida. Nessa noite ele libertou poderosamente e continuará libertando, continuará salvando, continuará curando. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está livre. A mentira do diabo foi desfeita. O laço está quebrado. O laço está quebrado. A mentira está desfeita. Aleluia, 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 aleluia. 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 Enche-nos, 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 Senhor. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Oh,
aleluia. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a sua mão, Maravilhosa. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a mãos sua maravilhosas, mãos maravilhosas. Agora me regozijo desde que Aceitei que na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto no perigo e no mal. Quando Ele estendeu a sua Oh, mão, mãos maravilhosas, essas mãos de Jesus. quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, agora me regozijo desde que não aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando estendeu as suas mãos para mim, quando estendeu a sua mão
Aleluia. Há um novo tempo para você. Há um novo tempo para você. Há um novo tempo para você. Você está livre da mentira do diabo. Você está livre da mentira do diabo. Você não será enganado. Você não será enganada. O diabo hoje pegou as suas coisas e saiu. A Bíblia diz que ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Oh, aleluia, 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 aleluia. A palavra de Deus desceu. Oh, aleluia. A palavra de Deus desceu como fogo consumidor. A palavra de Deus desceu como fogo do céu para desfazer as mentiras do diabo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós com tanto zelo, com tanto amor. Ó Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, obrigado por nos trazer pormenores. Obrigado por revelar os nossos corações. Obrigado por revelar as nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está livre. O diabo tinha intentado destruir você. O plano já estava arquitetado. O plano já estava traçado. Mas o Espírito e a palavra nesta noite desfizeram os planos ardilosos de Satanás. Estão desfeitos, desfeitos, desfeitos pelo Espírito e pela palavra. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. Aleluia, 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 aleluia. Você está livre. Você está livre. Você está livre. Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar, levante suas mãos e vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele tem falado nesta noite, por esta cobertura maravilhosa sobre as nossas vidas, que vem através do Espírito Santo. Pai, neste momento, agradecidos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pela ministração, pelo Teu amor derramado, pela Tua proteção, Senhor, pela blindagem que vem do Teu Espírito, ó Pai. Ó Senhor, saímos daqui nesta noite, glorificando e exaltando o Teu nome, revestidos da autoridade do Teu Espírito, para combater as hostes do maligno, ó Pai. Ó Deus, Te agradecemos, Senhor, por tudo, ó Deus, por essas pessoas que agora, Senhor, fazem os seus pedidos através da internet, ó Pai. Ó Deus, apresentamos a Ti essas necessidades, apresentamos a Ti, Senhor, nesta noite, crendo no Teu poder, crendo no poder curador, crendo no poder sarador, crendo no poder transformador, ó Pai. Nós oramos, Senhor, por todos os irmãos, Senhor, nesta noite, por todos os pedidos, por todas as mãos levantadas, por este casal que está aqui, Senhor, pedindo a Tua bênção para o seu casamento. Ó Deus, nós oramos, Senhor, nesta noite, crendo neste poder, ó Pai, agradecendo a Ti, Senhor, pelas Tuas bênçãos e por tudo que o Senhor realizará nesta semana, ó Pai, pelo Teu encontro conosco, ó Pai, e pelas Tuas bênçãos. É no Teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém. Que a graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, sejam com todos os irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.
Amém. Dê um abraço no seu irmão. Uma semana de vitória, uma semana de grande bênção a todos, no nome de Jesus. A todos que nos acompanharam pela internet, recebam o nosso grande abraço e a grande bênção do Senhor, em nome de Jesus.